Capítulo 5. Aconteceram algumas coisas a partir daquele dia. O mundo estava em guerra, e essas foram algumas delas. Os acampamentos estavam armados. O campo de batalha escolhido por Arzalon possuía um nome digno para um local de guerra: as Terras Mortas, localizado em uma região entre divisas que tocavam os reinos de Minotauros, Forte e Stallia na terra e Brundnag no céu. O local era o único em toda Nova Éter, tocado por um fenômeno geográfico que não seria encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Era uma área extensa, formada de terras baldias, com terreno árido rico em argila, que sofrera e ainda sofria constantemente erosão pelo vento e pela água. Antigamente, há milhões de anos, quando os sobrenomes pertenciam às famílias únicas, aqueles terrenos eram compostos de muita lama, areia e cascalho, levados até lá pela ação violenta do típico vento forte local e pelas enxurradas torrenciais. Essa erosão eólica empurrou para o local sedimentos oriundos das 7 montanhas e acumulou depósitos de cinzas vulcânicas e rochas sedimentares por anos e anos e anos e anos. A temperatura local também era bem variável, fazendo o território passar por um ciclo anual constante de resfriamento e aquecimento por essas centenas de milhares de anos. Aos poucos, a terra desgastada foi se recuperando da violenta erosão provocada, e a terra e o vento continuaram seu processo criativo para dar forma à arte final. O resultado disso era uma formação rochosa cujo formato geográfico beirava o sobrenatural. Tratava-se de um local árido, sem vida, um misto de poeira, areia e argila, uma terra silenciosa e com uma forma irregular, que ora era plana, ora composta de aclives, barrancos, canais, colunas de rochas e montes gastos, todos com o visual rochoso provocado pela erosão milenar. O vento, quando soprava, soprava forte e sibilava de uma maneira característica, erguendo poeira e de vez em quando bailando terra e areia no ar. De acordo com a luz do sol, ou a falta dela, a região apresentava uma gama de cores que beirava o espetacular, uma variação que poderia alternar do negro azulado escuro característico do carvão ao vermelho brilhante característico da argila. Uma paisagem desolada que parecia a morada de espíritos que não tinham para onde ir, nem mesmo depois da morte. O local perfeito para alguém morrer de uma maneira sem sentido. Havia 2 acampamentos sendo erguidos naquele local de uma maneira progressiva em ambos os lados. Os 2 imensos alojamentos provisórios estavam separados por quilômetros, mas com o relevo irregular e de acordo com a luminosidade com que o sol dançava na terra rochosa, era possível a um avistar o outro sem maiores dificuldades e acompanhar de maneira diária o tamanho crescimento progressivo das fileiras inimigas. De um lado, o lado leste, localizava-se o acampamento humano. Naqueles alojamentos erguidos na base de paliçadas e cabanas feitas com círculos de pedras cobertos de turfas, a todo momento chegavam caravanas de guerra em grandes carroças, trazendo com eles homens carrancudos, lâminas conservadas com gordura no inverno e que precisavam ser afiadas, escudos desamassados por forjadores e que precisavam, mas não iriam ser lustrados, arcos em bom estado que precisavam ser testados, flechas com pontas de metal já um pouco frouxas, provisões racionalizadas de maneira sucinta, uniformes amarrotados pela viagem, água potável em cantis sujos ou em pequenos barris tão confiáveis quanto, óleo escorrendo dos compartimentos mais frouxos, lampiões gastos pelo uso frequente, madeira cortada às pressas nas mãos de lenhadores de poucas noites de sono, e lonas remendadas nas mãos de costureiras e artesãs convocadas na última hora. Havia ali 1000 lanceiros que vieram enviados por rei II Branford, e havia outros 1000 enviados por rei Tércio Branford. Cada homem possuía uma lança de aproximadamente 3 metros de comprimento, com um peso de 2 quilos, construídas com abeto, macieira ou qualquer outra madeira resistente do tipo. Diziam nos bastidores reais, nas línguas que não vão à guerra,
que rei Tércio enviara 1.200 homens. Mas se isso fosse verdade, os 200 homens deveriam estar então com o endereço do campo de batalha trocado e estavam marchando em locais em que não seriam precisos, ou ao menos seriam menos precisos do que ali, já prontos para marchar com o escudo com o brasão que possuía, uma espada se cruzando com um escudo e um dragão acima dos dois. Havia ali, já se estabelecido, 1.500 lanceiros treinados, e outros 1.500 estavam chegando. O motivo do número mais significativo tinha justificativa, afinal, aquele era o reino mais preocupado com as consequências daquelas batalhas, porque aquele era o brasão de Arzalon. Outros estavam chegando e pareciam nunca parar de chegar. Para se ter um parâmetro, aquele dia começaria nos arredores daquele acampamento a marcha dos arqueiros. Rei Tércio enviara 200 homens, com o estandarte e o símbolo de seu reino do forte no peito. Rei II enviaria 300 com o símbolo e o estandarte de cálice. Arzalo enviaria um número igual ao da soma dos dois. Além disso, iam à guerra os mercenários, homens com machados de uma ou duas lâminas, martelos, maças, porretes ou lâminas de tamanhos variados, que nunca haviam sido utilizadas em uma batalha de guerra. Alguns chegavam a carregar consigo 2 machados, um para ser arremessado no inimigo quando distantes o suficiente, e um para a luta corpo a corpo, quando a distância já se fazia estreita demais. A maioria dos escudos desses grupos era formada de madeira arredondada ou retangular, com protuberâncias de ferro no meio para proteger a mão. Esses homens compunham algo em torno de 2.000 pessoas. Somando com todos os 3 reinos, daria algo próximo de 5.000 homens dispostos a morrer pela chance de um quadrado de terra para chamar de seu. Afinal, era isso que se prometia a um mercenário na guerra, um pedaço de terra ou uma morte ruim. Havia mulheres também presentes, a maioria voluntárias, normalmente esposas ou familiares dos homens do grupo mercenário, que ali serviriam como enfermeiras com os feridos que pudessem ser salvos, ajudariam a afiar os gumes de lâminas mais cegas e preparariam e distribuiriam a ração do acampamento, à medida que as provisões iam chegando. Logo, havia ali algo em torno de 500 mulheres para ajudar em tais serviços, uma única para lutar. A capitã Bradamante desfilava pelo acampamento humano e atraía olhares, alguns de admiração, alguns de desconfiança, outros poucos de luxúria, afinal cada homem ali sabia que estava em guerra. Ela caminhava pelas cabanas de uma maneira que causava um certo fascínio no coração que sabe estar perto da morte. Vestia uma armadura branca com um corcelete de couro por baixo das placas de metal, placas estas reforçadas com cal para parecerem mais brilhantes. Havia ainda manoplas de aço, formadas por placas de dedos totalmente articuladas, que não necessitavam de um fundo de couro para segurá-las. A visão da armadura ainda era bem parcial, mas já o suficiente para inspirar os corações mais temerosos, principalmente aqueles que nunca estiveram antes em uma paliçada à espera da primeira canção de guerra. Ao longo do acampamento, a capitã da guarda real ainda não vestia suas peças completas, como as asas, as grebas, a joelheira, o escarpe ou o elmo que simulava a cabeça de um dragão. Ela caminhava com o cabelo loiro em tranças e a expressão sem nenhum sorriso. Aquela armadura branca, naquele momento ainda parcial, era sem dúvida alguma a armadura mais cara de todo o acampamento humano, e isso tinha um motivo justificável. Aquela armadura seria de Axel Terra Branford. O fato era que Axel Branford era o primeiro príncipe e havia pedido também pelo título de campeão de Arzalon. Isso significava que deveria liderar a guarda quando necessário, lutar em duelos de honra quando convocado e tomar a frente do exército quando em estado de guerra. Logo, era o príncipe de Arzalon quem deveria estar ali. Entretanto, Axel havia sido enviado por Anísio Branford para o Nunca, com o intuito de se casar com Princesa Rainha Élfica e dar sequência a planos já traçados por Primo e Terra Branford, mesmo antes do nascimento dos filhos. Como consequência disso, fora escolhido um novo campeão para Arzalo, em uma eleição promovida entre os próprios soldados. O resultado já era em parte esperado. Os 2 nomes mais votados foram da capitã Bradamante Fiordespina e do cavaleiro Rinaldo Grimaldi.
Um duelo entre os dois foi promovido e Bradamante venceu. Procure pela taberna certa e um dia poderá escutar essa história. De qualquer forma, a nova campeã fora dado o título e a caríssima armadura branca, que precisou de poucos ajustes, já que Bradamante e a Exo possuíam a mesma altura. Outros ainda iriam chegar a todo momento, mas naquele instante era isso, apenas isso, ou tudo isso, mas era isso. Era isso que formava o acampamento humano, comandado por Arzalon. Do outro lado, no terreno mais irregular, localizava-se o acampamento gigante. Ao longe, diante dos olhos humanos, o que, para o povo de Brobdingnag, tratava-se de um acampamento de guerra, aos olhos humanos mais parecia uma elevação de uma fortaleza. O agrupamento inimigo, avistado do acampamento humano de maneira convincente, através de tubos compostos por lentes objetivas e oculares separadas por um sistema de prismas, parecia já infinitamente superior, não apenas no porte dos soldados militares, mas já no desenho geométrico dessa aglomeração. Ao contrário das paliçadas arzalinas, que tendiam a ser quadriculares, as imensas paliçadas de Brobdingnag tinham formatos circulares. Os troncos de madeira que eram sobrepostos por trás de fortes estacas verticais previamente cavadas no terreno eram imensos. Colunas de 3, 4, 5 metros, lonas com uma geometria que não passava a impressão de que havia sido erguidas, mas infladas. Tudo naquele lugar parecia tender ao circular, parecia tender a esferas, parecia tender a círculos. Assim como o lado inimigo, caravanas chegavam para abastecer aquelas paliçadas circulares e gigantescas, a todo momento, em imensos veículos de traseiras octogonais, puxados por animais que lembravam búfalos, mascarados com metal e protegidos para a guerra. Quase não havia lâminas daquele lado do campo de guerra. Na realidade, as lâminas que havia não eram para a guerra, mas para cortar alimentos, diminuir o comprimento de cordas, abrir compartimentos lacrados com costura e outras coisas do tipo. Para isso serviam as lâminas, não para a guerra, ao menos não para a guerra de Brobdingnag. Para o povo gigante, o campo de batalha era um local para martelos de guerra, massas do tamanho de espadas longas, porretes com e sem espinhos, bastões de ponta protuberante, correntes com bolas de ferro nas pontas, ou mesmo varas imensamente pesadas e de amplitudes de raio poderoso, construídas com troncos de carvalhos para varrer inimigos em grandes alcances. Os guerreiros de Brobdingnag não cortavam adversários durante suas lutas. Eles esmagavam os inimigos. Diziam, e quando alguém sobrevive para dizer algo desse tipo provavelmente deve ter razão, que suas paredes de escudos eram irremovíveis, e que mesmo que uma força invencível viesse a se chocar contra uma delas, ainda assim ela não sairia do lugar. Na verdade, era de conhecimento das forças militares que gigantes não carregavam escudos nos braços, como a maioria das raças. Era um povo desengonçado, de movimentos bruscos demais para aprender, ou querer aprender, a defender e estocar, e preferiam revestir seus braços e antebraços com placas sobrepostas de seus melhores metais. E essas eram as proteções necessárias para parar o que lhes fosse direcionado. Entretanto, sabia-se que em batalhas daquele porte Brobdingnag montava sim paredes de escudos, embora de uma maneira diferente de qualquer outro exército do mundo. Para um soldado humano, essa era a típica informação que qualquer um deles sonharia que alguém explicasse com detalhes em um curso de formação militar. Mas a última que gostaria de descobrir na formação de sua própria parede na prática da zona de guerra. Comandando um imenso exército circular de quase 5.000 gigantes, estava Polifemo, o campeão do rei Bludenbor. Era um ciclope de quase 6 metros de altura, peludo, como um urso, e mais forte do que um. Na verdade, não se sabia exatamente se era mesmo um ciclope. O fato era que nascera com 2 olhos, mas um deles nascera atrofiado, e o outro tão imenso que, em uma verdadeira anomalia grotesca, o olho maior tomou todo o espaço na altura da testa, sobrepondo-se até quase acima do olho atrofiado. Logo, era um ser horrendo, até mesmo entre os gigantes.
o último que qualquer pai gostaria de ver casado com uma filha, mas o primeiro que todo guerreiro nascido naquelas terras sonharia ter à frente de uma parede de escudos em uma zona de guerra. Polifemo era capaz de inspirar um gigante covarde a lutar, embora para isso não fosse preciso muito esforço, pois não se tinha notícia na história de Brujinag de um gigante desse tipo, e talvez se um dia houve, com certeza sua própria raça tratou de exterminá-lo, pois era assim que vivia o povo acima das nuvens, através de guerras, conquistas, inspirações e círculos, e naquele instante era isso que formava aquele exército gigante comandado por Brujinag.